Senhor só tem como sarar a minha terra, a minha família, os meus negócios, os meus filhos, se eu me humilhar. Não adianta eu orar. Olhai, vigiai e orai. Tudo tem que começar de nós, nessa autorresponsabilidade. O primeiro passo para a mudança é reconhecer a falha, é reconhecer os erros, é me humilhar, é vigiar, é olhar, é ter atenção, a ter esse discernimento, esse foco, para então o Senhor poder me abençoar. Aí então o Senhor sarar a minha terra, aí então o Senhor me derramar as bênçãos que Ele quer abençoar. Graças a Deus, dia muito abençoado. Diga comigo, por favor, assuma a responsabilidade. Mais forte, pessoal, por favor, assuma a responsabilidade. Assumir a responsabilidade já é um grande passo para mostrar as mudanças. Porque uma pessoa de sucesso, fala comigo, o sucesso não combina com desculpas. Nunca vai existir pessoas em altíssimas posições, nunca vai existir pessoas que ocupam lugares altos, que são relevantes, que ficam apresentando desculpas. Não é possível. Jesus disse que os médicos são para os doentes. Tem gente que tem aquele problema de ser hipocondríaco, mas pessoas normais, elas não vão ao médico para visitar o médico. Elas não vão para um hospital para querer fazer um check-up do nada. Então nós só vamos procurar um médico, uma ajuda, quando nós entendemos que aquilo é um problema. E às vezes as pessoas têm um problema. Homem às vezes tem essa teimosia, né? Às vezes ele está vendo que alguma coisa não está bem, não está certa, o corpo dele está dando sinais, só que ele não vai lá e procura uma ajuda, ele não procura uma saída, eu vou descobrir o que está acontecendo, né? Então não dá para mudar se eu não reconheço que eu preciso dessa mudança, dessa ajuda. Então falta muita autorresponsabilidade na vida de muitas pessoas. Porque por não assumir essa responsabilidade, as pessoas estão com a saúde debilitada, com o casamento debilitado, com a vida financeira debilitada, mas ela não reconhece que ali tem um problema e esse problema é grave. Mas enquanto eu estou ignorando o problema continua ali. Eu já contei para vocês um caso que eu ouvi de uma pessoa que o pai dele, ele sentiu um caroço no pescoço. E ao invés dele ir procurar um médico, fazer um exame, alguma coisa, a saída que ele resolveu dar para aquele problema é andar de gola alta. Então, subiu aqui, escondeu o caroço, resolvi meu problema. Por quê? Porque ele já se preparou para o pior, ele já pensou, bom, deve ser algum câncer, alguma coisa assim, e então, se eu for atrás, eu vou descobrir que eu vou morrer. Como aquela pessoa, até que a bispa já deu esse exemplo, né? Da mulher que sentiu um caroço, já foi lá, raspou a cabeça, contou para todo mundo, a hora que ela foi fazer um exame, não era nada. Mas ela já tinha se preparado para o pior. Aí esse rapaz, esse senhor, que na verdade ele foi, depois de tanto os filhos insistirem, ele foi lá fazer o exame, não era nada também, era uma gordurinha. Não era câncer. Porque a gente tem a tendência sempre de esperar, infelizmente, uma tendência do ser humano,
de esperar pelo pior. Isso está errado, isso não é bíblico. Então, quanto mais eu demoro para ir resolver o problema, só tem um que está sendo prejudicado, eu mesmo. Quem está perdendo é a própria pessoa. Quem está perdendo é a própria pessoa de construir uma vida abençoada, de uma vida sólida, de aproveitar bem as oportunidades, de cuidar da família, de ser uma bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque ela decidiu, fala comigo, decisão. Ela decidiu plantar a semente ruim. E a palavra nos é muito clara. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então eu tenho a vida, fala comigo por gentileza, eu tenho a vida que eu plantei para ter. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é a pura realidade. A Bíblia diz isso, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também vai plantar. Então eu tenho a vida que eu plantei. Eu tenho a vida que eu estou trabalhando para viver. Então nós precisamos analisar isso. Que a única coisa que vai mudar o destino de uma pessoa que está nessa condição de sem responsabilidade é simplesmente decidir. Olha o jejum que nós estamos fazendo hoje. O jejum do despertar. Tem que haver um despertamento. Nós precisamos, fala comigo, eu preciso me indignar. Nós precisamos nos indignar com certas coisas para poder mudar. Nós precisamos nos revoltar com algumas coisas. Do contrário, nós vamos nos tornar aquelas pessoas que são como o senhor do tanque de Betesda, que ninguém ajudava ele, por isso que a vida dele era daquele jeito, ou Adão. Adão colocou a culpa do problema dele nas bênçãos que ele tinha na vida dele. Então, se nós não vigiarmos, a gente está fazendo igual eles. Igualzinho. Então, se a minha vida não está caminhando, a culpa é de quem, pessoal? É minha. Eu sou o culpado. Então é impossível, fala comigo, é impossível eu seguir o padrão bíblico e a minha vida não mudar. Então nós estamos aqui em jejum, no jejum do despertar, num despertamento. Eu preciso acordar, eu preciso ter consciência, eu preciso me disciplinar, eu preciso me organizar, eu preciso me ajustar as questões que estão erradas, ajustar as questões da minha casa, eu preciso plantar o respeito para colher o respeito, eu preciso plantar palavras de bênção para colher palavras de bênção. Mas, por exemplo, hoje, no cultivo familiar, no Shalom, às vezes aquele homem ainda não acordou, não despertou, ele ainda não é o sacerdote, ele ainda trata mal a esposa. Então o que ele vai ter? A esposa que ele plantou para ter. Porque aí não tem admiração, vai haver distanciamento, a vida íntima vai fracassando. Ou seja, os problemas, as portas vão sendo abertas. Aí, por outro lado, a esposa age com desequilíbrio, não enxerga os pontos bons daquele marido, deixa aquela casa pesada, ou seja, o marido erra, a mulher erra, o resultado, uma bagunça. Uma bagunça. Ninguém quer ceder, filhos difíceis, teimosos, ninguém quer saber de orar, ninguém quer saber de obedecer. Então nós precisamos tomar decisões. A vida de uma pessoa pode mudar de duas maneiras. A primeira, a maneira inteligente, com uma decisão, com sabedoria. E a segunda, por constrangimento. A gente pode tomar a decisão de mudar por entender, o Senhor me deu sabedoria, a palavra veio, o Espírito Santo está falando, e eu não vou mais viver nessa postura orgulhosa. Então isso é ser sábio. Mas outros, infelizmente, vão brincando com a vida dela. E vão passando por humilhações, vivem angustiados, vivem aflitos. E Deus não tem isso para nós. Muitos acabam escolhendo esse tipo de vida, a vida do desrespeito, a vida da humilhação, a vida de não sair do lugar. Então, como eu acabei de falar, enquanto nós não nos revoltarmos contra aquilo que está errado,
nós sempre vamos encontrar um culpado. Então eu não quero ser humilde no casamento, então eu culpo o meu cônjuge. Eu não vou mudar, eu não quero fazer assim, não quero ceder, não quero melhorar nisso porque o outro não merece. Tudo bem, o casamento está fracassando. Eu não quero corrigir o filho porque vai que traumatiza. A palavra diz que aquele filho que é deixado ao próprio jeito dele, sem correção, é onde ele faz os pais passarem vergonha. Às vezes o filho está fazendo o pai passar vergonha, a mãe passar vergonha por atitudes, desobediência, palavrão, malcriação em lugares públicos, mas não, eu estou tendo o que eu estou tolerando. Então eu não estou agindo, eu não estou corrigindo o que eu deveria corrigir. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pesado por Deus. Então o sofrimento, pessoal, de muitas pessoas tem sido por isso. Porque ele não age na hora que ele tem que agir. Como a gente ouviu hoje, qual o sofrimento que eu vou escolher passar? Que tipo de dor que eu vou escolher passar? Porque se eu não escolho o sofrimento da mudança, eu vou ver a minha casa afundando e eu não vou mudar em nada. Ninguém vai ter uma vida abençoada. Fala comigo, por favor, pessoal. Ninguém vai ter nada na vida dizendo simplesmente, eu quero. Eu queria tanto assim, que minha vida fosse assim. Um casamento, ele nunca vai ser um casamento abençoado, simplesmente você falando, eu quero um casamento abençoado. Uma vida financeira, nunca vai ser uma vida financeira abençoada, simplesmente falando, eu quero uma vida financeira abençoada. Casamento o quê? Eu tenho que crescer. Um casamento é um teste, é uma escola de caráter, como nós falamos. Então, para um casamento ser abençoado, eu preciso crescer, eu preciso parar de ser imaturo. Para a minha vida financeira ser abençoada, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Preciso ser íntegro. Para os meus filhos realmente serem filhos abençoados, isso não vai acontecer simplesmente porque eu levo eles na igreja, porque eu trago eles para a igreja. Eu preciso investir. Porque eles são uma esponja, eles vão pegando os padrões, eles vão pegando os hábitos, eles vão pegando a cultura daquelas pessoas. Olha o que diz aqui em Números 16, 12. Então Moisés, olha só, olha que absurdo. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Olha só, não basta a você nos ter tirado, fala comigo, tirado de uma terra onde há leite e mel. Olha só, não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou, fala comigo, não nos levou, ok, a uma terra onde há leite e mel com fartura, vamos juntos, de novo, nem nos deu, ok, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Vamos contextualizar isso, né, pessoal? Vocês lembram de que terra que eles estão falando? Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel, e há leite e mel com fartura. Que terra que era essa, pessoal? Era Israel? Não. Eles estavam falando do Egito. Agora, o Egito é a terra que mana leite e mel. Olha que maluquice. A ingratidão, pessoal, é um câncer. Olha esse povo. Moisés tirou, você nos tirou da terra que mana leite e mel. Como é que Moisés, um velho, com um cajado, sozinho, vai tirar 3 milhões de pessoas? Não, todo mundo quis sair. Inclusive esses daqui, o Datã e o Abirão. Mas na hora que é conveniente, a pessoa fala, não, você me tirou, você me enganou, você me convenceu, você me tirou de um lugar bom.
Olha a ingratidão das pessoas. O ingrato, ele está sempre desse jeitinho. Você não nos levou, você não nos deu. O ingrato, ele está sempre esperando alguém fazer alguma coisa para ele. O ingrato está sempre esperando alguém dar alguma coisa a ele. E a vida não é assim. Então será mesmo que a vida antiga, a velha vida, era melhor do que essa? Antes do Moisés ir lá até eles, mas vamos trazer para nós, antes de Jesus, realmente, a vida era melhor? Se era tão boa assim, por que eles saíram do Egito? Se era tão boa assim, por que eles estavam lá cantando, batendo tamborins, depois que o mar se fechou sobre os egípcios? Se era tão bom, por que não ficou lá? Por que saiu de lá? Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento com o nosso coração. Que hoje em dia a gente vive num tempo de narrativas. Todo mundo fala o que é conveniente. As pessoas falando somente aquilo que é conveniente para aquele momento. Não é verdade, só vive de narrativas. As pessoas têm acreditado em muitas mentiras. Você deve já ter percebido isso várias vezes, como as pessoas ficam cegas. Ele está falando aqui de cegueira, né? Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? As pessoas estão cegas, pessoal. As pessoas estão cegas. Veja como é que as pessoas ainda são, depois de tanto tempo, de tantas provas de que as coisas são tendenciosas, a mídia é tendenciosa, como que as pessoas ainda ficam hipnotizadas por más notícias, acreditam em mentiras, ficam com medo, mudam os seus hábitos, muda a sua rotina, são escravos ainda. São escravos. Muitos pais ainda são escravos da aprovação de um filho. Muitos ainda são escravos de uma mentalidade orgulhosa, por isso que o casamento não vai para frente, porque não cede. São escravos, imaturos. Só está perdendo, não fala com o cônjuge, dá um mau testemunho, só está perdendo. E vamos seguindo. Fala comigo, ter uma boa atitude é fácil. Se você ter uma boa atitude um dia, é fácil. Vencer uma corrida é fácil também. Ser o mais bem-sucedido da família é fácil. Sabe o que é difícil? Fala comigo. Negar a mim mesmo. Esse é o difícil. Então, ser bem-sucedido, ter uma família abençoada é fácil. O difícil é vencer o orgulho. Difícil é acordar 5 da manhã, 6 da manhã, para ir treinar. Difícil é ser consistente. Difícil é ser determinado, difícil é ser disciplinado. Então o problema da maioria não é que ela não tem oportunidades, mas é que ela não tem consistência. Ela até tem uma boa atitude um dia com o marido, com a esposa. Ela até se volta para Deus por alguns dias. Ela até está lá motivada, ela muda alguma coisa lá no trabalho dela, mas o problema é que ela não mantém, ela não resiste. A palavra diz, como você tem pouca força de vontade. Como que você tem pouca força de vontade? E a gente precisa quebrar padrões, pessoal. Analisa, como é que foi o padrão de casamento dos seus pais? Todo mundo aqui tem um padrão, geralmente, nem sempre. Geralmente esse padrão não foi bom. E sem perceber, muitos ainda honram o pai e a mãe negativamente. A palavra diz, né? Honre o teu pai e tua mãe para que te vás bens, para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Mas tem gente que honra o pai e a mãe negativamente. Ele está honrando o legado dos pais pelo lado ruim. Analisa isso. Muitos ainda carregam aquele padrão antigo. Se o pai era mal sucedido na vida financeira, o filho está reproduzindo esse padrão.
Se a mãe era infeliz no casamento, a filha também é infeliz no casamento. Por quê? Porque inconscientemente é aquilo que ela aprendeu, que é o jeito de ser. Ela aprendeu que aquele é o padrão, casamento é isso. Casamento é esse tratamento, casamento é esse padrão. Padrão dos pais. Então, se o pai era ignorante, era estúpido, se a mãe era descontrolada, eu também estou seguindo esse padrão. Pode analisar. Muitos têm honrado os pais dessa forma negativa. Então, qual que vai ser o padrão desse casal, dessa nova família? O mesmo que ele recebeu. No máximo, com uma diferençazinha ou outra, mas no geral é a mesma coisa. E o que vai acontecer? Eu estou reproduzindo um padrão, logo eu estou passando um padrão também para os meus filhos. Então, veja que tem situações que são maldições hereditárias, tem outras situações que são padrões hereditários. Ali já não tem mais uma questão de ficar expulsando o demônio, é questão de ter consciência para a gente mudar, porque aí os meus filhos estão reproduzindo aquilo. Então, enquanto eu apresentar que o problema é o governo, o problema é a correria, o problema é a cidade, o problema são as pessoas, o problema é o cônjuge, o problema foi meu pai, minha mãe, nada vai mudar. Enquanto nós não agarrarmos as oportunidades, e eu decidi, Senhor, me ajuda, eu vou me tornar o melhor naquilo que eu faço. Eu vou me tornar a melhor pessoa todos os dias, Senhor. Se eu não tomar essa decisão, eu vou continuar colhendo esses resultados terríveis. Que é o que nós falamos esses dias, pessoal. O plantar algo bom, o plantar um pomar, o plantar coisas que vão gerar frutos saborosos, ele leva tempo. E nós precisamos aprender com isso. A palavra nos ensina, Paulo era assim. Paulo, com ajuda, sem ajuda, com coisas favoráveis ou desfavoráveis, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele tentava agradar as pessoas, ele tentava mostrar, o que a palavra nos ensina? Que ele se fazia, não de uma forma falsa, mas ele buscava se adaptar às situações. E muitas vezes não era vontade aquilo, era o propósito. Então, na maioria das vezes, a gente não vai ter a vontade de fazer muitas coisas, mas eu faço porque eu entendi que aquele é o certo. Paulo nos ensina isso muito claramente. Ele nos dá um exemplo de extrema determinação. Tanto que ele fala: miserável que eu sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Porque ele estava sempre naquela luta, não, eu tenho que ser intencional, eu tenho que acertar, eu sei qual é o certo, eu sei qual é o errado. Nós sabemos. Todo mundo aqui sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. A gente sabe. Mas muitas vezes está faltando essa autorresponsabilidade. Eu não quero, eu não vou ceder, eu não vou fazer a minha parte, porque o outro não fez a parte dele. Mas quando a gente tem filho, e eles falam isso, a gente corrige eles. Não é verdade? Sim ou não? Se um fala lá, eu fiz porque o irmãozinho fez isso, você vai corrigir. Você vai falar o que para ele? Um erro não justifica outro erro. Antigamente a mãe falava, né? Ah, mas então se pular da ponte, você pula também? Aí a gente está agindo assim. Mas se um faz errado, eu também vou fazer errado. Eu me sinto no direito de fazer errado, mas quem perde com isso? Todo mundo. A gente tem essa ignorância muitas vezes de achar que quem está perdendo é o outro. Não, quem está perdendo é todo o contexto. Toda a família está perdendo. Toda a família está sendo lesada, toda a família está perdendo, o diabo está entrando naquela casa, as oportunidades estão sendo perdidas, os melhores anos da vida estão sendo roubados, porque tempo é vida. Tempo é vida, não é só dinheiro, tempo é vida. Se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo vida. Eu estou perdendo os melhores anos daqueles filhos, eles estão vendo as piores coisas, que aquele padrão está sendo moldado o caráter deles, e quando eles estiverem adultos,
Pode ser que mude tudo, o casamento já esteja uma maravilha, mas o padrão que ele recebeu é aquele que vai ficar. Aquele padrão que ele teve lá até os 7, 8, 9 anos, é o padrão que ele vai levar para a vida inteira dele, pessoal. É muito sério isso. Aquilo que nós recebemos até no máximo uns 10 anos, vai ficar para o resto da nossa vida. Porque é ali que é mais forte, é ali que é mais impactante. É ali que muitas vezes as coisas entram e se tornam feridas, se tornam traumas, se tornam situações terríveis, que muitas vezes leva anos e às vezes nunca sai. Tem gente que tem 60, 70 anos e ainda carrega muitas feridas. Então a gente precisa assumir isso, pessoal. Nós temos graça para mudar. Fala, eu tenho graça para mudar. Vamos decidir isso. Vamos produzir bons frutos. Nós temos graça para mudar. Não vamos perder a nossa vida com bobagens, com ignorância, com falta de sensatez, com falta de sabedoria. A palavra diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de bom grado Ele vai dar. Então assim, está faltando sabedoria, está faltando paciência. Tira esse período, tira esse momento, esse jejum, Senhor, me dá essa força, me dá essa graça, me ajuda, Senhor. Aproveita as suas oportunidades. Tem gente que infelizmente espera às vezes um pai morrer para falar que queria pedir perdão, um casamento se dissolver para falar que ainda amava, que a gente podia se acertar. Às vezes um filho sair de casa revoltado para falar assim, puxa vida, eu devia ter aproveitado melhor aquele tempo. Então não vamos fazer isso com a nossa vida. A gente tem graça, a gente tem a palavra, a gente tem exemplos nossos, exemplos dos outros, exemplos dos nossos pais, exemplos bíblicos. Então o que falta somente é isso. Nós não podemos dizer, não, eu era cego, agora eu vejo. Não, eu estou vendo. Não, porque eu sou frio. Não sou frio, eu posso ser no máximo morno. Quando eu ignoro a palavra, quando eu não faço aquilo que eu sei. Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu os rejeito. Então, vamos nos acertar. A palavra nos diz exatamente isso. Se você for fazer uma oferta ao Senhor, e você lembra que você tem um problema com alguém, não vai oferecer essa oferta. Pode ser que talvez você está aqui em jejum, pedindo, Senhor, me dá uma resposta, Senhor. Me dá uma resposta. O Senhor não tem como responder. Como é que eu falo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e odeio meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu vou esperar que Deus possa me abençoar se a minha vida está desalinhada? É o que nós já falamos aqui várias vezes. Se o Senhor nos abençoar como um pai ou uma mãe que agrada o seu filho quando ele faz algo errado, ele está o quê? Reforçando aquele comportamento. Se Deus nos abençoa com o nosso padrão desalinhado, ele está reforçando o nosso comportamento, ou seja, ele não vai fazer isso. Ele não tem como me abençoar. Ele não tem como abrir portas, ele não tem como me dar livramentos, dar uma vida de fluidez, ele não tem como sarar a minha terra. Como nós falamos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então o Senhor só tem como sarar a minha terra se eu me humilhar. O Senhor só tem como sarar a minha terra, a minha família, os meus negócios, os meus filhos, se eu me humilhar. Não adianta eu orar. Olhai, vigiai e orai. Se eu oro sem olhar e sem vigiar, eu estou me sabotando. Eu estou gastando tempo, perdendo tempo, na verdade. Ao invés de eu investir tempo na coisa certa, eu estou gastando tempo na coisa errada. Então veja, pessoal, tudo tem que começar de nós.
nessa autorresponsabilidade. O primeiro passo para a mudança é reconhecer a falha, é reconhecer os erros, é me humilhar, é vigiar, é olhar, é ter atenção, a ter esse discernimento, esse foco, para então o Senhor poder me abençoar. Aí então o Senhor sarar a minha terra, aí então o Senhor me derramar as bênçãos que Ele quer abençoar. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, lembre do que nós falamos no começo. O sucesso, ele não combina com desculpas. E não há mudança sem que eu reconheça que aquilo é um constrangimento. Não há mudança sem que eu me revolte com ela. Enquanto nós não nos revoltarmos com o padrão, que é o que nós já falamos isso, muitas vezes da cultura do brasileiro. De muitas vezes, ao invés de se revoltar contra um problema, ele faz piada, ele faz meme. Às vezes a pessoa tem um problema na vida dela, ela está fazendo uma gracinha. Ou seja, ela não vai mudar. Porque enquanto nós não darmos um basta naquilo e nos revoltar de verdade, não, Senhor, chega dessa humilhação. Chega de passar isso, chega de ter essa saúde debilitada, porque eu não quero me cuidar, eu dou tudo que a minha carne literalmente pede. Chega de ter esse casamento bagunçado, porque eu estou dando aquilo que a minha carne está pedindo. Não cede não, briga mesmo, seja um inconsequente. Então vamos nos revoltar contra isso. Se algo não me incomoda, eu não vou mudar. Então lute contra isso em nome de Jesus. Peça discernimento ao Senhor. Deus quer fazer, pessoal. É o jejum do despertar. Uma palavra de autorresponsabilidade. Assuma a responsabilidade. Então vamos despertar hoje em nome de Jesus. Vamos pagar o preço certo. Não vamos ficar mais honrando negativamente os nossos antepassados, reproduzindo os padrões deles, pensamentos, palavras, posturas. Chega de repetir histórias fracassadas. Fala com o Senhor neste momento. Eu vou construir minha vida. Fale com o Senhor. Tome decisões essa noite. Tome decisões de ouvir mais, de liberar palavras abençoadas. Chega de liberar palavras negativas. Chega de apresentar narrativas, desculpas, motivos. Qual é a vida que você quer? Traga essa consciência. Qual é a vida que você deseja? Como que você quer a sua saúde? Como que você quer o seu corpo? Como que você quer a sua vida daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Como estará a sua família? Como estará o seu casamento? Fazendo o que tem sido feito agora? Como é que estarão esses filhos? Como é que estará a sua saúde? Como é que estará o seu casamento? Chega de escolhas carnais, pessoal. Vamos falar com o Senhor e lutar em nome de Jesus. Chega, Senhor, eu decido, meu Pai. Eu decido tomar decisões sábias, inteligentes, não mais decisões estúpidas na minha vida. Tome decisões hoje. Hoje é o dia que você tem. Decida. Você é homem. Decida ser esse homem forte que a sua casa, a sua família espera. Decida ser esse marido que a sua esposa espera. Decida ser a esposa que o seu marido espera. Decida ser um cristão de verdade. Decida ser um pai exemplar, uma mãe exemplar. Seja um exemplo. Seja o melhor profissional que você puder ser. Seja íntegro. Que você seja lembrado e reconhecido pela sua integridade. Você é incapaz de lesar uma pessoa, de prejudicar uma pessoa, de contar uma mentira, de apresentar uma justificativa. Você é incapaz disso. Você quer um lugar alto, não tem sucesso,
sendo uma pessoa de desculpas, de justificativas. Ninguém alto, ninguém grande ocupa esses lugares sendo uma pessoa indisciplinada, procrastinadora, sem autorresponsabilidade. Então, vamos lutar, pessoal. Vamos lutar em nome do Senhor Jesus. Repreenda em nome do Senhor Jesus toda mentalidade passada, todo espírito maligno, todo padrão diabólico, tudo aquilo que você percebe que você tem carregado ao longo das décadas, ao longo de gerações. Esse padrão familiar continua aí, mantendo escravos emocionais, escravos do orgulho, escravos do passado. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito, todo travamento, Senhor, todo espírito agora que tem colocado essa mentalidade rígida, Senhor, essa mentalidade sem autorresponsabilidade, uma mentalidade fracassada, meu Pai, e ainda daqueles, como nós acabamos de ler, meu Pai, daqueles homens que estavam falando que a terra do Egito, que o passado era um tempo bom, Senhor. Tira aquilo, meu Pai, tira a cegueira dos nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e repreenda este padrão maligno. Se você percebe que você ainda carrega esse vitimismo, que você ainda carrega essas desculpas, que você ainda apresenta motivos para não fazer o que é certo, repreenda agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós repreendemos, Senhor, todo peso, toda opressão, Senhor, todo aquele padrão que eu lembro dos meus pais, Senhor, que ainda eu vejo essa repetição de histórias fracassadas, Senhor, que eu sei que está afetando os filhos, que está afetando o emocional, que está afetando os meus resultados. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, da mente, da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora. Pega todo o mal em nome do Senhor Jesus e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e sai em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, abençoa o seu familiar, abençoa o seu marido, a sua esposa. Declare sobre a vida dele. Declare, se você ainda tinha alguma barreira, declare. A melhor maneira de nós quebrarmos o orgulho, de nós vencermos o diabo, é abençoando as pessoas, é declarando para aquele que nós não queríamos abençoar, que nós não queríamos que ele fosse abençoado. Então abençoe e declare sobre a sua família agora, em nome do Senhor Jesus. E eu peço que as famílias se unam e vamos concordar com as vitórias. Vem aqui, Mari. Vamos concordar com as vitórias. Eu peço que você abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe o seu marido, abençoe os seus familiares, abençoe a sua casa em nome do Senhor Jesus. Quebre as barreiras, não aceite nenhuma divisão, não aceite em nome do Senhor Jesus. Não perca a sua vida, não perca as suas oportunidades. Eu declaro, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, casamentos abençoados, casamentos estruturados, meu Pai. Nós declaramos uma casa firme, Senhor, nós declaramos um casamento fortalecido, nós declaramos filhos saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, Senhor. Nós declaramos um casamento próspero, Senhor, um casamento de bênçãos, de respeito, Senhor. Eu declaro, meu Pai, que não haja mais orgulho neste lugar, meu Pai, que não haja mais orgulho, meu Pai, nesses corações, mágoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos aqui, meu Pai, homens e mulheres corajosos, meu Pai, porque o mais corajoso, Senhor, o mais maduro, não é aquele que quer ganhar a briga, mas aquele que cede, meu Pai, a sua palavra, não ao outro, mas cede ao Senhor, porque quer agradar o Senhor, meu Pai, porque não é um escravo mais, ele é livre, Senhor. Ele não tem mais que provar nada para ninguém, ele não tem que provar que ele está certo, meu Pai, porque a sua palavra já nos diz o que é certo e o que é errado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peça isso a você. Senhor, eu declaro uma casa de paz, meu Pai, eu declaro uma casa de paz, eu declaro uma casa de paz, meu Pai. Então, tome essa decisão, se o outro, às vezes não chegou no nível de maturidade, chegue você, puxe essa pessoa para cima, para de descer ao nível de quem é mais carnal,
Faça o carnal se tornar mais espiritual. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro casamentos sábios, meu Pai, de homens e mulheres sábios, de homens e mulheres sábios, meu Pai. Eu declaro homens e mulheres sábios, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro união, eu declaro carinho, meu Pai, respeito. Eu declaro, Senhor, que nesta casa, nessa família, exista o amor, a admiração, meu Pai, o equilíbrio, o domínio próprio, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, as casas, as famílias, os filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitórias, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Eu te peço que haja aqui, meu Deus, homens espirituais, mulheres espirituais, meu Pai, que ninguém mais rebaixe o seu padrão, meu Pai, mas suba o padrão, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor, um novo tempo de unção, de novos padrões, Senhor, o padrão do reino, Senhor, o padrão alinhado à sua palavra, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, as casas, eu abençoo, meu Pai, os filhos, eu abençoo as famílias, meu Pai. Eu declaro naquele lugar um lugar de paz, Senhor, um lugar de harmonia, porque é um lugar dividido, meu Pai, não habita não habita o seu Espírito Santo, logo não tem bênção naquela casa, meu Pai. Então eu declaro uma casa firme, uma casa de união, uma casa, Senhor, abençoada, próspera, porque ali tem uma família unida, Senhor. Uma família unida atrai prosperidade, uma família unida atrai prosperidade. Eu declaro prosperidade na vida do nosso povo, Senhor, no nosso ministério. Só há famílias estruturadas e unidas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Onde essas declarações, onde essas palavras estiverem chegando, Senhor, que ali encontre corações abertos, meu Pai, dispostos a acertar, dispostos a fazer parte, Senhor, deste grupo de pessoas que não cedem à cultura, meu Pai, a cultura do mundo, que está sempre buscando um atalho, uma justificativa para não fazer o que é necessário, para apresentar uma desculpa, para estragar aquilo que é bom, aquilo que o Senhor preparou de bom para nós. Muitas vezes as pessoas estão lá estragando, meu Pai, mas o nosso povo não. O povo do Ministério Mudança de Vida não tem esse caráter, não tem essa postura, Senhor. O nosso povo é um povo exclusivo, é um povo diferente, Senhor, é um povo de coração aberto, de mente aberta, Senhor, de obras corajosas, Senhor, de atitudes de fé. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres que vivem pela fé, que quem ganha, meu Pai, a batalha entre a carne e o Espírito sempre seja o Espírito, meu Pai, porque essa pessoa tem alimentado o espiritual, meu Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, o nosso povo. Eu declaro coragem, meu Pai, ousadia, eu declaro visão, eu declaro discernimento, meu Pai, que haja cada dia mais um relacionamento maduro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde e livre, meu Pai, as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro o melhor tempo, Senhor, para cada família. Eu declaro o melhor tempo para cada família, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma casa firme, Senhor. Eu declaro, Senhor, uma terra sarada, Senhor. Eu declaro um casamento sarado. Eu declaro corações sarados, meu Pai. Eu declaro uma vida sarada, uma terra sarada, em nome do Senhor Jesus, porque houve humilhação, meu Pai, houve um reconhecimento, houve um entendimento. Então o Senhor pode trabalhar com corações abertos, meu Pai. O Senhor não tem como trabalhar com corações duros e fechados, meu Pai. Então eu te peço, abençoa o nosso povo, que o Senhor encontre corações generosos, abençoados, meu Pai, que dispostos, Senhor, a lutar por aquilo que é bom, a lutar pela sua casa, a lutar pela sua família. Eu declaro, nós declaramos e concordamos, meu Pai, com as bênçãos e as vitórias do nosso povo, do povo do Ministério Mudança de Vida, para cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém e amém.